Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo online. Muito bom ver vocês consagrando esse tempo a Deus, não é? Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, o Senhor olhou para nós e o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos e nos capacitou a ver o Senhor como único Deus, Teu Filho como nosso Salvador, a Tua Palavra como única verdade, ó Pai. E o Senhor mostrou o quanto nós precisamos de Ti, da Tua salvação, da Tua Palavra, ó Pai querido, e uns dos outros, para vivermos uma vida que Te agrade. Que louvamos, ó Pai querido, pelo Teu perdão. É o Teu perdão, ó Pai querido, que nos restaura, que nos capacita a estarmos aqui, depois de uma semana de lutas, ó Pai querido, depois de termos consciência de alguns pecados, ó Pai, e graças ao Senhor, poder se arrepender e continuar a carreira cristã. Tudo isso porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que não se cansa, Pai querido, de novos começos verdadeiros. Queremos, ó Pai querido, reconhecer a importância da Tua Palavra. E é por isso que nós estamos aqui e estudando sobre isso. E sabemos, ó Pai querido, que nós só vamos crescer em amor ao Senhor e à Tua Palavra se o Teu Santo Espírito agir em nós. Então pedimos que esse Espírito trabalhe na nossa vida, que o Senhor nos dê, ó Pai querido, um coração humilde, para, à medida que nós estivermos ouvindo a Tua Palavra, ó Pai, estarmos pensando, avaliando a nossa vida à luz dela e sendo sensíveis ao Teu Santo Espírito, ó Pai querido, fazer as mudanças necessárias e perseverar naquilo que já temos feito de forma agradável ao Senhor. Ajuda mais uma vez eu a falar somente do Senhor, ó Pai, e não deixe eu falar nada que não Te agrada. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre a Palavra de Deus, como o bem mais precioso do universo ao nosso alcance. Estamos aprendendo ou relembrando, através do Salmo 19, que a Bíblia, que é a lei do Senhor, é a lei do Senhor para o seu povo, e ser povo de Deus implica em amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Então, a grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: somos de verdade povo de Deus? É muito interessante, ao longo da história, muitas pessoas se diziam fazer parte do povo de Deus, se diziam convertidos e não eram convertidos de verdade, né? Quando Jesus esteve aqui, ele teve que lidar com os líderes religiosos. Os líderes religiosos daquela época diziam que eram filhos de Abraão, isso eram salvos, e Jesus disse: vocês não são. Não é? Então é muito importante, num mundo em que a gente vive, onde há muita confusão, estarmos avaliando a nossa vida e vendo se nós somos realmente salvos, e se estamos vivendo como salvos. E o valor que nós damos à Palavra de Deus é uma das maneiras de estarmos sendo confrontados por ela e avaliando a nossa vida à luz dessa realidade, né, de sermos verdadeiros filhos de Deus. Estamos estudando no Salmo 19, versículos 7 a 11, e aqui os mandamentos do Senhor são exaltados pela sua perfeição, justiça, perpetuidade e benefícios. Estamos na 10ª mensagem.
E eu vou fazer uma pergunta que talvez seja desconfortável, não é? Então, são quase 3 meses pregando sobre esse tema. E a pergunta é: a sua vida tem mudado à luz dessas mensagens? Quando você olha agora para a Bíblia, existe uma diferença do que era há 3 meses atrás, há 2 meses atrás? Se existe diferença, ótimo. Se não existe, você precisa tomar cuidado. Porque ou você era perfeito já há 3 meses atrás, no seu relacionamento com a Bíblia, então não precisa mudar nada, ou talvez você não esteja sendo sensível à voz do Espírito Santo. Então, pensem a respeito disso. Às vezes, nós estamos acostumados a ouvir essas mensagens, algumas delas são básicas, de quando nós éramos até novos convertidos, não é? E, às vezes, ao ouvir isso, a gente acha que, né, Deus não está falando conosco. Então, pensem a respeito disso, não é? O salmista deveria ser uma pessoa bem experiente com Deus e com a palavra de Deus. E ele escreve usando essas palavras para nós, né? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Revigora é tempo presente, revigora constantemente. Eu fui convertido em 1983. Já faz quase 30 anos de conversão, 40? Uau! 40 anos de conversão. Não é? Eu estou bem acostumado com a palavra de Deus. Nesses 40 anos, 30 é como pastor. E a pergunta que eu tenho feito para mim, quando eu vou para o escritório, preparando essas mensagens no meu devocional, eu amo a palavra de Deus como esse salmista amava? E eu sei que não. Eu sei que eu estou aprendendo a amar. E ao longo desses 2 meses, as minhas orações têm se voltado a isso, não é? Para que eu tenha uma profunda paixão por essa palavra, que eu tenha o desejo de nunca tomar nenhum tipo de decisão, por pequena que seja, sem falar, espera aí, estou indo de acordo com aquilo que eu conheço da Bíblia. Por quê? Porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, não a minha sabedoria própria, mesmo quando eu acho que eu estou seguindo a Bíblia. Eu tenho que voltar, mas eu estou seguindo mesmo? Tem algum princípio que eu estou deixando de lado? Por quê? Porque a Bíblia torna sábios os inexperientes. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Perto de Paulo, Timóteo, perto de o próprio Senhor Jesus e perto do próprio Deus, porque o alvo é ser parecido com Deus, eu sou muito inexperiente, sou menos que uma criança, mesmo com 62 anos e quase 40 de conversão. E nós nos vemos assim a cada dia, diante de cada decisão. Estou aproveitando hoje para a gente exortar um pouquinho a isso, né? Porque a gente ouve e às vezes a gente fala, mas como é que eu estou nisso? Né? Se você é que nem eu, algumas vezes eu estou preparando a mensagem, eu lembro de alguns irmãos, aí eu falo, não, é comigo que Deus está falando. Se aquele irmão ouvir, ótimo, mas Deus é comigo, não é? É comigo. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor, vou chegar nesse ponto, não cheguei ainda. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. E o versículo 10. Mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Aí para nós se aplica assim, né? Qual é o nosso maior desejo hoje? A palavra de Deus tem muito... Você deseja ainda mais a palavra de Deus do que esse maior desejo que você tem?
do que o ouro puro, mais doces do que o mel e as gotas do favos. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. O desejo de conhecer a lei de Deus para obedecer. Não para mim, por exemplo, para pregar. Para obedecer, com contentamento e profunda gratidão. É a prova que comprova que o meu relacionamento com Deus é o meu bem mais precioso. E, de novo, hoje é uma mensagem mais chegada, né? Essa semana, por 7 dias, nós oramos ao nosso Deus. Quantas vezes nós agradecemos de verdade porque a gente tem acesso à palavra de Deus. Gratidão por essas informações, por esses ensinos. Pensa nisso. Então, amados, o ensino central desse salmo é que o nosso relacionamento com Deus deve ser medido através do valor que nós damos à palavra de Deus. E esse valor, na prática, é medido através do tempo justo que nós devemos dedicar a ela diariamente. E também a obediência a ela. É assim que a gente vai ver se realmente nós estamos nos relacionando com Deus como deveríamos. Deus deu para nós um dia de 24 horas. E Deus diz que nós temos que trabalhar secularmente, ou para Deus, não importa, porque Deus nos fez para isso. E pessoas dependem do nosso trabalho, não somente financeiramente falando, né, mas dependem do nosso trabalho para que o mundo, né, corra como deveria correr. Para alguns, Deus deu esposa, deu filhos, deu marido, e precisamos dedicar tempo também a essas pessoas. Precisamos dedicar tempo também para o nosso corpo, para a nossa saúde. Mas também precisamos dedicar tempo diariamente com a palavra. Isso é, um tempo sozinhos com Deus. Todo dia, um tempinho, um tempo adequado. Então, é dessa maneira que a gente demonstra o quanto nós queremos nos relacionar com Deus, o quanto a gente quer conhecer Deus ainda mais, para agradá-lo e, consequentemente, acabar tendo uma vida que Ele prometeu para nós. Então, esse salmo, ele apresenta para nós qualidades e benefícios que a lei de Deus nos dá. E estamos falando sobre essa quarta qualidade. Somente através da lei de Deus, o ser humano pode ver a si mesmo como realmente é, pecador. No que deve ser santo, igual a Jesus, igual a Deus. É algo inatingível enquanto a gente estiver nesse corpo. Porém, é algo que deve ser perseguido a cada segundo da nossa vida. E como a gente pode passar por essa transformação? Isso é, como é que acontece a mudança bíblica de verdade? E o versículo 8 fala sobre isso. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E vocês se lembram, a palavra hebraica escolhida aqui para mandamentos, ou traduzido para nós como mandamentos, ela enfatiza uma bênção que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é um mandamento de prudência. Significa que um dos objetivos de Deus, de nos dar os seus mandamentos, é nos livrar dos perigos do pecado, da desobediência. Positivamente falando, a Bíblia foi nos dada para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente se livre dos perigos de decisões contrárias à Bíblia, que sempre vai trazer sofrimento, prejuízo e tudo mais. Por isso que vem com esse termo de prudência. A palavra enfatiza isso.
Significa que seguir a lei de Deus vai sempre produzir, né, para nós algo bom, algo positivo, edificação, mas também qualidade de vida aqui e depois daqui. Nós vimos na mensagem anterior que Deus nos deu os seus mandamentos, porque nós, seres humanos, perdemos a nossa capacidade de julgar de maneira perfeita o que é certo e errado. Por isso que a gente precisa da lei de Deus. Nós, muitas vezes, não sabemos como agir em determinada circunstância, mesmo conhecendo a Bíblia. Às vezes, nós temos o versículo bíblico e a gente não sabe agora como é que aplica. Então, a gente precisa da ajuda de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Por isso que ele diz que os mandamentos do Senhor são límpidos, são claros e trazem luz aos olhos. Nos ajuda a ver a situação como Deus vê. Observem, né, como essas afirmações de Provérbios, eles colaboram com esse ensino de Salmo, só que ele vem com mais informação, né? Olha, Deus dizendo, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Significa que a palavra de Deus ela é límpida, ela é clara, ela é bem intencionada. Para os que têm discernimento, todas são claras, olha, trazem luz aos olhos, são claras e retas para os que têm conhecimento, isso é, que reconhecem que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Prefiram a minha instrução, olha essa repetição, né? Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria, isso é, mandamento de prudência, é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Por que que essa verdade é repetida na Bíblia em vários livros diferentes? Porque eles sabem a nossa dificuldade em acreditar nisso e em seguir. Deus nos deu os seus mandamentos com pureza de intenção. Deus é Pai e não existe um pai de verdade, que ama de verdade os filhos, que não deseja o melhor para os filhos. E então todas as instruções de Deus é porque Deus deseja o nosso bem-estar. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Repetindo Jeremias, eu quero que isso fique inculcado na nossa mente. Deus dizendo, porque sou eu que conheço o plano que eu tenho para vocês. Ninguém tem planos mais excelentes para nós do que Deus, nem nós mesmos. Quantos dos nossos planos caíram por terra? E a gente às vezes fica frustrado porque aquele plano não deu certo. E na verdade, na soberania de Deus, Ele dirigiu, porque Ele sabia que naquele momento, aquele plano que você tinha, você pensava que era o melhor, mas não era. Isso é fé nas instruções de Deus. De fazê-los prosperar e não de causar-lhes danos, planos de dar-lhe esperança a um futuro. Vocês perceberam como nos últimos anos, talvez na última década, quantas leis foram criadas no nosso país, leis perversas? Perceberam? Perceberam, por exemplo, como ao longo dos anos as crianças estão entrando na escola mais cedo? Na minha época, né, era 7, 8 anos. Né? Na época do Jan, era mais ou menos 6 anos, não faz tanto tempo assim. Agora, já estão exigindo que as nossas crianças com 4, 5 anos. E se não bastasse, leis que querem que as nossas crianças fiquem o dia inteiro na escola. Tirando da criança, né, da presença dos pais, da educação que devem receber através dos pais, né, da influência da família. Leis perversas. Sem falar dessas últimas, né, que tem a ver com homofobia e tudo mais. Leis
perversas. Mas a lei do Senhor é para o nosso bem, é bem intencionada, e elas são justas. E algumas dessas leis de Deus, tá bom? Nos remetem a sermos contra as leis dos homens. E a pergunta é, o que nós vamos fazer? Precisamos fazer essa pergunta. Como é que nós vamos viver? Cada vez vai ser muito mais difícil viver como cristão, quanto mais se aproxima a hora das trombetas tocarem, mais difícil vai ser viver como cristão. E quantas dessas leis humanas, de alguma forma, a gente já absorveu, e em relação à lei de Deus, a gente está começando, vamos dizer assim, abrir mão. Eu faço essa pergunta todo dia. Hoje eu quero continuar desenvolvendo, de maneira um pouco mais prática, né? Essa verdade, né? Você, eu, nós precisamos dos mandamentos de Deus para vermos a nós mesmos como realmente somos. Irmãos, nós somos pecadores. Talvez todos que estejam me ouvindo são pecadores salvos, mas ainda pecadores, num processo de transformação. E ver a nós mesmos como pecador, que deve ser como Deus é, santo, e entrar nesse processo de mudança bíblica, é a maior necessidade sua, minha e dos descrentes. Essa é a maior necessidade. A maior necessidade não é comida, não é bebida, não é ter um teto. A nossa maior necessidade é nos vermos como pecadores que precisam constantemente do conselho e da palavra de Deus. Essa é a nossa maior necessidade e vai ser até o nosso último suspiro nesse corpo. Não importa a idade. Não é? Por isso, o benefício dos mandamentos do Senhor é resumido nessa afirmação: trazem luz aos olhos. É o maior benefício, ver cada situação como Deus vê. Eu preciso ver a mim mesmo como Deus vê. Enquanto meus filhos estão debaixo, vamos dizer assim, né, do meu teto, eu preciso ver os meus filhos como Deus vê. E quando eles saírem do meu teto também. Não é? E nós precisamos nos ver mutuamente como Deus vê, para que a gente possa contribuir uns com os outros nesse processo de santificação. Essa é a nossa maior necessidade. Ver tudo no ponto de vista de Deus. E Jesus enfatizou isso, né? Em Lucas, capítulo 11, versículo 34, a importância da palavra de Deus, né, ser a luz para os nossos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. É Jesus que está afirmando, então é. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Você lembra na última mensagem o que significa isso? Os olhos são uma figura de linguagem para falar os desejos que nós temos. Os olhos despertam os desejos do nosso coração. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele não está falando só dos olhos. Na verdade, ele está falando de tudo, né? De todos os sentidos. O olfato, não é? O tato e assim por diante. Mas ele escolheu os olhos porque é aquilo que melhor ilustra isso. As nossas ações, Jesus está dizendo, são de acordo com os nossos desejos. Olhos. Desejos, olhos. Nunca esquece. Então, se nós desejamos aquilo que Deus deseja para nós, as nossas ações serão o quê? Boas. A nossa vida será boa. Mas se nós desejarmos aquilo que a velha natureza deseja, trevas. Então, amados, Jesus afirma que olhos bons têm aquelas pessoas que ouvem e obedecem os mandamentos. É isso que ele está ensinando aqui. O contexto aqui
gira em torno da afirmação do versículo 28. Ele, Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos, é o significado dessa palavra, são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Por isso que ele está falando sobre os olhos em alguns versículos depois, é o mesmo contexto. Olhos bons, a palavra aqui é literalmente algo que foi estendido sem dobras. As mulheres entendem bem disso quando querem comprar um tecido, não é? E quando esse tecido ele é enrolado com dobras para tirar aquelas marcas, dá um trabalho, não é assim? Então, essa é a ideia, né? Bons é estendido sem dobras. Descreve alguém que tem um caráter singular, um caráter único, desejo de agradar a Deus. Ele não tem um caráter duplo, dobrado, ora quer agradar a Deus, ora quer agradar a si mesmo. É por isso que foi escolhida essa palavra, né? É aquela pessoa que não tem duplo desejo, né? Ora ele está, cuidado com o que eu estou dizendo, desejando o que Deus deseja, ora ele está desejando coisas que são pecaminosas. É isso que ele está informando aqui. Então, olhos bons significa viver com um único desejo, única motivação, né? Qual motivação? Ouvir e guardar os mandamentos de Deus. Qual é a sua maior motivação? Diante de qualquer circunstância. Nós tomamos decisões todos os dias. Não é? Às vezes você tem um compromisso e aparece um outro compromisso no mesmo horário, aí você precisa fazer uma escolha. Às vezes você fez um plano e o seu colega de faculdade vem para você e fornece para você a ideia de um outro plano para aquela mesma hora, para aquele mesmo momento. Qual é a sua maior motivação? Se a sua motivação é obedecer os mandamentos e os princípios de Deus, você está seguro, você vai ter uma vida prudente. Mas se por um momento você desviar a sua motivação para agradar a si mesmo, mais do que agradar a Deus, você começou a correr perigo. Isso em qualquer área da vida. Não é? Jesus afirma que olhos maus têm aqueles que desprezam Jesus, e eles desprezam Jesus não aceitando os seus ensinos ou não seguindo os seus ensinos. Esse texto, né, versículo 34, os olhos, as lâmpadas do corpo, está no mesmo contexto, né, das afirmações que algumas pessoas estavam fazendo que Jesus curava porque tinha pacto com Satanás. Tudo isso é no mesmo contexto, e é por isso que ele vai trazer esse conceito de olhos bons. No versículo 15, algumas pessoas estavam dizendo que, olha que coisa absurda, Jesus estava fazendo milagres, né, e até expulsando demônios em nome de Beelzebu. Ele está falando, ele coloca lá, tem um grupo de pessoas que tem olhos maus e um grupo de pessoas que tem olhos bons. Então, olhos maus são aqueles que estão desprezando Jesus. Vivemos uma sociedade que despreza Jesus. Eles não querem Jesus. Consequentemente, eles desprezam tudo que Jesus ensina. E agora estão criando leis. Leis que querem nos obrigar a ter olhos ruins. A ver os ensinos de Jesus como maléficos. Leis que, na verdade, estão obedecendo a Satanás. E nós agora estamos no meio desse fogo cruzado. Interessante, né? Esse termo mal é usado lá por Jesus na oração do Pai Nosso, quando ele diz, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Cuidado, né? Da influência de Satanás. E se Jesus está pedindo isso, é porque ele sabia que nós íamos viver nesse contexto de sociedade. E o resultado da maldade sempre é trevas. Sempre é.
Então, se os seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Trevas aqui, vocês sabem, é sinônimo de pecado. É uma figura de linguagem que significa desejo que, na verdade, vai produzir uma vida amarga, uma vida cheia de medos, de sofrimento, de tristeza, de rancor, de desgraça. Nós, todos os dias, vivemos a mesma experiência que Adão e Eva viveu. Todos os dias. Todos os dias nós estamos diante da árvore. Que Deus falou o seguinte, olha, dessa árvore você não pode comer. De todas as outras árvores vocês podem. E todo dia nós estamos diante daquela árvore e Satanás todo dia, em alguma situação, está dizendo para você e para mim, olha, o que Deus disse não é bem assim. No relacionamento conjugal, o que Deus diz não é bem assim. No relacionamento com os filhos, não é bem assim. No relacionamento em respeito ao próximo, todos os dias. Entende? E aí, nós precisamos ter olhos bons. Precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. Jesus afirma categoricamente que se os olhos forem maus, o resultado é pecado e sofrimento. Não tem jeito. Todos nós aqui temos experiências de sobra, de decisões conscientes que a gente tomou de fazer um pouquinho diferente do que a Bíblia manda, todos nós, eu e vocês, e a consequência que veio daquilo. Todos nós aqui. Às vezes nós nos esquecemos disso. Ter olhos bons é uma ilustração na qual Jesus afirma que uma pessoa só pode viver corretamente quando ela vê a si mesma e cada situação no ponto de vista de Deus e passar a agir conforme os mandamentos de Deus. É isso que é ter olhos bons. É eu ver algo que é pecado, então eu vejo como pecado e corro dele. Eu vejo algo como algo que agrada a Deus, então eu corro para ele. Entende? Isso que é ter olhos bons. Jesus afirma, ou está afirmando, que quando uma pessoa deseja o que Deus deseja, todo o corpo, entende? Todos os membros do corpo vai desejar fazer aquilo que Deus deseja. É isso que ele está dizendo. O que comanda, os nossos membros é o nosso coração, ou melhor, os nossos desejos. Se uma pessoa deseja agradar a Deus, todo o corpo e todas as suas ações vão agradar a Deus. Quantos, eu tenho conversado comigo, eu tenho conversado com meus discípulos, quantos dos nossos pecados são pecados conscientes, que a gente sabe que está errado, mas a nossa velha natureza deseja algo e por um momento nós abandonamos Deus e vamos seguir aquele desejo da nossa velha natureza. Que no Antigo Testamento a palavra que Deus usa para isso é uma palavra muito feia. Diz que nós somos adúlteros quando a gente faz isso no nosso relacionamento com Deus. Diz que nós somos pessoas pornográficas, porque nós deixamos, de dedicar a nossa lealdade ao nosso Deus e fomos dedicar a nossa lealdade a algo que ofende a Deus. Eu sei que é uma palavra feia, mas está tudo ligado aqui, com esse salmo, com a defesa da fé, só a Bíblia. Por que as fábricas de alimentos industrializados usam produtos químicos para intensificar aromas e sabores, sem se preocupar com a nossa saúde? E muitas vezes nós optamos por isso. Por quê? Porque eles despertam os desejos que estão dentro de nós. Por que as lojas dos shoppings e outros lugares enfeitam as suas vitrines? Por quê? Para despertar os desejos que já existem dentro de nós. Eu vou no shopping, tem vitrine lá que nem me interessa, pode estar enfeitado o que for.
O meu coração não tem desejo por aquilo. Mas tem lojas assim que meus olhos crescem, né? E o cartão de crédito começa a coçar no bolso. E você começa, dá para fazer em tanto. Por quê? Porque Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, tudo vai ser bom, mas se for ruim, né? E nós temos uma velha natureza dentro da gente. Se você não concordar que você tem uma velha natureza dentro de você e que ela está acordada e ela desperta o tempo todo, você já está obedecendo o diabo muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Por isso que a palavra de Deus é luz para os nossos olhos. Faço o que faço, porque quero o que quero e quero muito. Nunca vamos esquecer. Esse é o resumo do nosso coração. Precisamos educar a nossa mente, o nosso coração, a desejar aquilo que Deus deseja. E para isso, eu e você, nós temos que acreditar que não importa 40 anos de cristianismo, que nem eu, não importa. A minha maior necessidade é olhar para mim, Pierre, pastor, quase 62 anos, quase 40 anos de cristianismo, olhar para mim, Pierre, você é um pecador em potencial. E vocês têm um Pierre dentro de vocês. Talvez pior do que esse, talvez melhor. Entende? Você tem que olhar para você como um grande pecador, salvo, e que agora tem acesso à palavra de Deus, luz para os seus olhos, e tem poder do Espírito Santo para seguir a luz e rejeitar as trevas. Você e eu precisamos ter nossos desejos, olhos, conformados com os mandamentos de Deus. E vou parar por aqui. Tem mais 2 páginas, vai ficar para uma próxima vez. Mas a grande pergunta, irmãos, é essa. Nós temos valorizado a palavra de Deus como nosso bem mais precioso. Todo dia a gente lembra, olha, acordei agora, o que eu preciso? Eu preciso agradar a Deus. Para agradar a Deus, a lei do Senhor tem que ser o meu bem mais precioso. Jesus, Deus, na sua oração, não me deixa esquecer de perguntar para o Senhor se o que eu estou fazendo te agrada ou não, se eu estou sendo dirigido pelos princípios da palavra de Deus. Você tem a Bíblia e a trata como o bem mais precioso ao seu alcance? A resposta mais simples é, observe o relacionamento que você tem com a Bíblia e com Deus diariamente. Essa é a mais simples. E tem as mais profundas, né? Eu tenho os princípios de Deus realmente no meu coração. Eu tenho orado para que Deus me ajude a lembrar diante de cada situação, né, todos os princípios. Depois que você peca, porque a gente vai descobrir ao fazer isso que você vai pecar todo dia. Mas depois que você peca, você tem perguntado para Deus, Deus, quais são os seus princípios para eu consertar isso? Como é que eu vou demonstrar arrependimento contra a pessoa que eu pequei, contra o Senhor? Como é que eu vou... Qual é o meu plano para me ajudar a lidar com isso? Aí você vai responder se a Bíblia e Deus é o bem mais precioso que você tem na sua vida, e essa avaliação nós temos que fazer constantemente. Estou muito feliz em ver vocês aqui. Feliz em ver pessoas, eu não sei quem são, que estão nos assistindo online. Muitos estão viajando e que bom que podem viajar, tudo certo, não é? Eu espero que aqueles que estão viajando e talvez não possam estar nos vendo agora, durante a semana, vá ao nosso site, vai ouvir as mensagens, o ensino e assim por diante. Durante o seu dia a dia, o seu devocional diário, oração.
É assim que nós vamos ser uma igreja que vai fazer a diferença na sociedade em que nós vivemos, e é assim que a gente vai vencer as nossas lutas e tentações. É dessa forma que Deus vai nos livrar do mal. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por fazer parte dessa igreja, obrigado, ó Pai querido, por eu ver que quando a gente olha para a vida dessas pessoas, nós podemos ver muitos, talvez até todos, ó Pai, crescendo no seu desejo de viver para te agradar, de ter tempo diário com a tua palavra, ó Pai querido, de estar avaliando a sua vida, fazendo as mudanças necessárias, perseverando naquilo que estão fazendo o que é bom. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela tua paciência e pelo teu amor para conosco. Obrigado pela tua palavra, Pai. É o nosso bem mais precioso. Ajuda-nos, ó Pai querido, a amar o Senhor e a tua palavra cada vez mais. Ajuda-nos, ó Pai querido, a separar um tempo e consagrar esse tempo, ó Pai, e não trocá-lo por nada, para que nós possamos verdadeiramente te agradar também com a nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.